Bom dia, povo de Deus. Estou aqui nesta manhã, mais uma vez, para agradecer a Deus, né? Para agradecer a Deus por mais, né? Uma manhã que o Senhor nos concede, né? Estou aqui na minha sala de vídeo já com a minha Bíblia aberta, né? Se você não abriu a sua Bíblia ainda, devem abrir a sua Bíblia, né? E o tema hoje vai ser um tema poderoso, né? Baseado no capítulo no capítulo 1 do profeta Isaías, né? Um grande profeta, né? Melhor, eu sou admirador por todos os profetas, né? Porque todos os profetas, eles foram incumbidos, né? Para levar a mensagem, né? Para o povo de Deus aqui na terra, né? E quanto eu tenho falado antes, que Deus tem um povo aqui na terra, um povo zeloso, né? E especial de boas obras, né? Quero dizer para você que estou muito grato a Deus por mais uma noite que eu tenho passado. E como é que foi a noite, a sua noite, né? E como está sendo o seu dia nesta manhã, né? Quero agradecer a Deus por mais um dia, né? Ou melhor dizendo, o milagre da vida, né? Que o Senhor nos tem concedido, né? Quero dizer para você que é maravilhoso estarmos mais um dia, né, na presença de Deus. Desde já quero desejar para os meus internautas e os meus seguidores que Deus o abençoe de você estar me seguindo no meu canal. Aqueles que ainda não estão me seguindo, quero falar para você que você vai lá no YouTube. O meu canal é A Hora da Verdade. Lá você estará recebendo mensagens através de vídeos gravados, né? Que tenho gravado com muito amor, né? E esse trabalho é para você. Mas não quero tomar muito tempo, que muito em breve nós já estaremos entrando na pregação desta manhã. Não é bem um sermão, mas uma pregação, né? E desde já o tema que iremos pregar nesta manhã é a respeito dos profetas, né? O tema é os profetas de Deus, né? E eu peço para você, neste momento, que curve a sua cabeça e eu vou orar por você e coloque algo maravilhoso no seu coração e deixe Deus falar com você nesta manhã. Oramos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um ano, pelo ar que respiramos, pela vida, pelo pão de cada dia, pela água que sacia a nossa sede, e até mesmo pelos benefícios, porque grande é a tua misericórdia para com teus filhos, Senhor. Quero abençoar o teu povo, dar a nossa sabedoria, para que possamos falar da tua palavra a cada dia, inspirado pelo teu Espírito. Pai querido, abençoa também os momentos que se seguem, para que possamos abrir o coração, permitir que o Espírito Santo nos transforme e mude-nos. Este é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Então, estamos aqui. Nós temos algum comentário, algumas considerações a fazer, né? Através dos profetas de Deus. E nós sabemos que antes que Jesus viesse, né? As mensagens eram passadas de pai para filhos, né? Pelas nações, por intermédio dos profetas, né? E os profetas, então, eles eram inspirados, né? Todos foram inspirados pelo Espírito Santo para levar esta mensagem maravilhosa para o povo, né? Como nós vemos que a Bíblia foi escrita por homens que têm limitações quanto a nós, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, né? E nós também possamos dizer que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, mas sempre pedimos de ti, Senhor, sabedoria, né? Para que o Senhor possa nos inspirar pelo seu Espírito Santo para levar uma mensagem da obra de Deus aqui na terra, né? E então os profetas foram incumbidos, né? E depois que os profetas trouxeram esta mensagem, né? Para as nações, né? Também Jesus envia seu filho também, né? Nascido de mulher, para que também entregasse essa profecia o verdadeiro profeta de Nazaré da Galileia, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Mas eu quero falar nesta manhã a respeito do profeta Isaías, grande profeta, né? Que profetizou também o nascimento de Jesus, né?
profetizou a João Batista 700 anos antes, né, de Cristo vir, acerca do arrependimento, né, acerca do batismo, né, lá no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão. Mas a ideia justamente é nos falar o que representa Deus em nossa vida, né? Queremos nos falar que Deus nos trata como filho, nos ama, mas Ele não passa a mão na nossa cabeça muitas das vezes. Ele nos corrige pela sua poderosa palavra. E por isso precisamos estar atentos naquilo que Deus diz. E Deus vai falar conosco nesta manhã pela sua palavra. Eu quero que você fique atento. O livro do profeta Isaías, você deve marcar, né? Aí num papel, sei lá, você deve estar com um papel, uma caneta, um papel na mão, para anotar os versículos que nós iremos ler nesta manhã no livro do profeta Isaías, começando pelo capítulo 1, a exortação e ameaça. Deus exorta, mas Ele também faz ameaças também, porque certamente Ele é aquele Deus que corrige as nossas falhas, um Deus organizado. Ele não é um Deus assim desorganizado, mas um Deus super organizado. E por isso Deus fala da sua lei para que pudesse organizar o seu povo. E o povo de Deus aqui na terra, eles são organizados, porque Deus nos limita, né? Nos coloca regra, e colocou regra no seu povo também, né? Mas nós podemos observar que sobre exortação e ameaças, nós podemos ver que no capítulo 1, Isaías teve uma visão, né, o filho de Amós, né, a qual ele viu, né, a respeito de Judá, né, e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, né, e Ezequias, rei de Judá, né. E o Senhor falava assim: ó terra que fala, ó Senhor, criei filho, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Nós podemos ver Deus advertindo aqui e alertando: eu criei filho, exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. Na verdade, o que Deus quer expressar aqui no versículo 3 é que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Jesus teve dificuldade, muita dificuldade com o povo de Israel. Inclusive Israel foi escolhidos como nação santa de Deus, né? E nós podemos ver que Deus aqui reclama de Israel. Fala: ó Israel, o boi conhece o seu possuidor, né? E o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É muito lamentável a gente saber que Israel, escolhida como nação santa do Senhor, agora não entende o Deus Criador, o seu Deus, ou o nosso Deus, ele não entende. Então veja bem, então Deus resolveu tirar um povo dentre o povo de Israel, que não é um povo de Israel, não é o Israel, mas é um povo vencedor, que é chamado de nação própria, nação peculiar, nação de Deus, né? E agora Deus, esse povo, no momento em que Israel cai em rebelião, Deus seleciona um remanescente dentre Israel, que será o seu povo, e não Israel, mas o remanescente. O remanescente que não fala sobre um ministério, uma placa de igreja, mas um povo peculiar de Deus, né? Agora é óbvio que Deus tem um povo aqui na terra que guarda os seus mandamentos e que guarda a sua lei, um povo ungido pelo Espírito Santo de Deus, porque é um povo que fala a verdade. Eu acredito que todo aquele que tem o Espírito Santo deve falar a verdade, né? Nesta manhã talvez eu esteja conversando com alguém inspirado pelo Espírito Santo, ou quase todos querem a inspiração do Espírito Santo, só que precisamos estar sujeito às regras de Deus, à sua lei, às suas ordens, porque essa lei que Deus estabeleceu foi para resgatar o ser humano de uma tão grande maldição, que era o pecado, a desobediência humana, a rebelião, a rebeldia humana, né? E ele diz aqui no versículo 4, ele alerta: ai da nação
pecadora, do meu povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Esses dias eu estava pregando a respeito de número e falando para você que Israel falhou com Deus lá no deserto, né? E rejeitaram a terra que Deus tinha preparado para eles, a Canaã. É terra que manava leite e mel, né? A terra de Canaã. Isso era uma promessa, isso foi uma promessa. Era uma promessa, sempre foi uma promessa de Deus tirar o povo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Só que o povo de Israel decepcionou o Senhor. Em algum momento eles planejaram de voltar para o Egito. Não quiseram a terra que o Senhor preparou. E lá nós podemos ver em Números que Josué e Caleb tomaram frente e possuíram uma terra que o Senhor preparou. Aquela terra já tinha sido habitada por alguém que era muito má, mas Deus providenciou o meio de Josué e Caleb entrar naquela terra já desocupada, retirar todas as dificuldades que havia naquela terra, invadida por um povo muito má, mas o Senhor resolveu exterminar aquele povo e preparar a terra que ele tinha prometido. Israel podia ter usufruído dessas bênçãos, mas não quiseram. Então, enfim, Deus agora tem um remanescente, um povo que ainda se achega a Deus, porque Israel é vencedor, quer dizer, é todos aqueles que se achegam a Deus. E Deus está pronto para perdoar o teu pecado, não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Mas você pode sim ser chamado povo de Deus, né? E nós podemos dizer assim que, na verdade, ele diz que Deus fala que Israel voltou para trás em algum momento. Porque sereis ainda castigados. Diz no versículo 5. Mas vós rebelareis. Toda cabeça está enferma. Olha como é que Deus enxerga o homem distanciado dele. Aquele ser humano que ele fez com a sua própria mão agora está afastado do seu Criador. Como que o Deus Criador considera o ser humano afastado dele? Com a cabeça enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas. Quer dizer, cheio de pus. O homem está enfermo. O homem se afastou de Deus, ficou enfermo. Que situação! Nem disse que essas feridas não são ligadas, nenhuma delas amolecidas, como óleo, mas são algumas feridas duras, que Deus quer curar essas feridas dos seres humanos a cada dia. Deus quer aquele Pai de amor, Ele quer pegar você, quer curar todas as suas feridas. A vossa terra está assolada, diz o profeta Isaías. Deus inspira o profeta para entregar esse recado para o povo. E as vossas cidades abrasadas pelo fogo, as vossas regiões, os estranhos o devorarão em vossa presença, e está devastada como uma subversão de estranhos. É claro, nós observamos no versículo 10 do capítulo 1 do profeta Isaías, que Deus diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Deus está falando aqui que para o povo obedecer à sua lei. Sodoma não quis obedecer à lei do Senhor. E por causa desse momento, Sodoma e Gomorra agora foi destruído. Esse mundo em que nós vivemos não será diferente. Talvez seja diferente porque o remanescente é salvo.
Deus fala que nem todo Israel, mas o remanescente sim. Porque o remanescente é cada um se aproximando de Deus, mas para guardar as suas leis, os seus mandamentos, porque a promessa de Deus aqui é por meio da sua lei, por meio dos seus mandamentos. E é por meio da sua lei que o Senhor prova que ele ama cada ser humano. E nós só provamos quando amamos a Deus, quando guardamos os seus mandamentos, a sua lei. E ainda além disso, o povo de Deus tem um sinal, o sábado. Esse é o sinal do povo de Deus. Essa é a característica do povo de Deus. É amar a Deus, guardar a sua lei e os seus mandamentos. Né? E alguém usa falar ainda que é pesado. Né? Então, aqui Deus põe um final naqueles sábados cerimoniais, que está incluído com sangue de animais, cuja quando Jesus veio, os judeus guardavam os sábados cerimoniais ainda, oferecia alguns sacrifícios, sendo que o Senhor já não queria mais. O Senhor não queria mais receber sacrifício. Ele fala assim, ele fala no versículo 13, não tragais mais oferta de balde, ou oferta que seja em vão, ou incenso para mim, agora é abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados que estavam incluídos com o sangue dos animais, que eram sábado cerimonial. Não estou falando nos sábados da criação, estou falando nos sábados cerimoniais que os judeus guardavam quando Jesus veio. Certo? E a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, disse Deus. Já me são passadas, já estou cansado de sofrer, disse Deus, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, disse Deus. Sim, quando multiplicais as vossas orações, orações prolongadas, diz o Senhor, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, quantas pessoas estão com as mãos cheias de sangue, com as mãos levantadas, com orações prolongadas? O Senhor não está pronto a ouvir essas orações sem obediência? Sim, somos carentes de Deus, mas precisamos se aproximar de Deus da forma certa, não da forma errada. Pelo que quando estendeis, as vossas mãos, escondo de vós os olhos. E quando multipliquei, vou repetir novamente o que o Senhor falou, e quando multipliquei as vossas orações, vamos orar mais e mais e mais. Disse Deus, não ouço. Por quê? As vossas mãos estão contaminadas de sangue. Então veja bem, o Senhor não está falando para você não orar, para mim não orar, para você não orar. Sim, podemos orar. Mas vamos orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade dele para poder ele ouvir as nossas orações. E Deus recomenda no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de adiante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Jesus está falando que você primeiro deve se consertar com o seu Deus. Nós precisamos consertar com o nosso Deus, depois então orar, e o Senhor então vai ouvir as nossas orações. E o Senhor fala no verso 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e erguiu-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos
como a neve, e ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como branco como a lã. Então veja bem, o que o Senhor requer de cada um dos seus filhos? Primeiro, cessar de fazer o mal, parar de pecar, diminuir os seus pecados, ou melhor, confessar os seus pecados, se arrepender e se aproximar de Deus. Ele está falando que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como a branca lã. Então o Senhor está disposto a te dar uma carta em branco para você começar tudo de novo, né? Que Deus maravilhoso, né? Porque Ele te ama. É porque Ele te ama, Ele ama a mim e ama você. Então, Deus fala assim, Deus fala no versículo 20, olha, se desviardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, como se fez prostituta, a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, a justiça habitável nela, mas agora é homicida. Deus está falando de Babilônia. É óbvio, aquela mulher prostituta, lá no capítulo 17 do Apocalipse, aquela mulher que está montada numa besta, que não é uma mulher, mas profeticamente uma igreja. Mas você vai ver lá no capítulo 12 do Apocalipse uma mulher que tem as características da igreja verdadeira. Eu gostaria que você examinasse o Apocalipse, capítulo 12, aquela mulher que tem as características da igreja verdadeira, né? E eu gostaria de ir lá em Apocalipse. Gostaria que você me acompanhasse em Apocalipse, para eu resumir o meu sermão nesta manhã. Acompanhem comigo, Apocalipse capítulo 12, aqui tem uma mulher. E Paulo falou que mulher em profecia é a igreja. E João aqui ele viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nós podemos observar que essa mulher tem umas características verdadeiras. Uma mulher vestida do sol. Uma mulher vestida do sol, ela é uma igreja justa, Ela tem a lua debaixo dos pés, que representa o brilho de Jesus. Ela tem uma coroa de 12 estrelas, significa que ela é misericórdia, significa que coroa é vitória, e ela é uma mulher vitoriosa, ou uma igreja vitoriosa. Vamos ver quais são as características desta mulher. Nós já vimos as características dessa mulher. Vamos ver quem é esse povo agora. Vamos ver quem é essa igreja aqui, no versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Examine você agora se você faz parte dessa igreja. Se a sua igreja tem essas características, você faz parte dela. Se ela não tem, você deve seguir essa igreja, para ter as características da igreja do povo de Deus. Porque o povo de Deus, aí existe um povo de Deus. O povo de Deus não se resume numa placa de igreja, mas o povo de Deus guarda a lei, o sábado, os mandamentos. Primeiro, o amor, a misericórdia, a lei e o sábado, a fé. Você deve não abandonar a graça, você deve não abandonar nenhum desses itens, porque é um conjunto de coisas, você não pode desmembrar uma coisa da outra. Nós estamos entendido a mensagem, espero que a mensagem desta manhã tenha falado com você. Nós lemos no capítulo do profeta Isaías, e resumimos no capítulo 17 do Apocalipse, só para você entender que Deus tem um povo aqui na terra, que você pode fazer parte desse povo.
A minha oração é por você. Eu quero orar agora por você, pelos meus seguidores, né? No meu canal, né? A Hora da Verdade, lá no YouTube, você vai lá, você descobre o meu canal, você pode ser um meu seguidor, se você não quiser ser o meu seguidor, mas a minha oração é por você. Eu quero falar para você que está seguindo o meu canal, passe essas mensagens por meio de links para outras pessoas, né? Para o seu grupo, para o grupo da família, para o grupo de amigos, para que o evangelho seja anunciado a todas as nações, porque Jesus está próximo a voltar. Ele não avisou nem o dia nem a hora, mas pelas profecias dá para observar que o Senhor não vai tardar muito para vir buscar a sua igreja, o seu povo. E essa é a minha oração para você. Quero desejar para você um bom dia e para todos os evangélicos que fiquem na paz e o povo de Deus que continue sendo abençoado por Deus aqui nessa terra e os demais seja tocado pelo Espírito Santo que possa entrar pelo caminho. Essa é a minha oração ao seu favor. E agora orei em poucas palavras. Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor. O estudo da tua palavra tem sido feito, essa pregação, Senhor, que venha tocar no coração das pessoas, que elas possam aceitar-te a ti como único Salvador, Senhor. Queira abençoar também aqueles que estão distantes, os que estão perto, a nossa família também e os amigos também. Cada família da terra receba essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amém, Jesus.